Irmãos, eu creio que o assunto Gênesis, o livro de Gênesis, ele é muito interessante, tanto quanto o Apocalipse. Porque estes livros, eles são carregados de simbolismos muito intensos e interessantes, e que muda a todo momento a nossa visão hoje. Ou seja, o que aconteceu nesses dois livros nos manda notícias até os dias de hoje, não é verdade? E a mensagem de hoje é um destes avisos que recebemos, destes sinais que recebemos do Gênesis de Deus. Por isso que eu falo, abençoados, vem para a graça e para o preterismo completo, que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Meus amados irmãos, minha família da fé, vamos falar de Gênesis. E olha, Deus disse algo muito importante a Adão. Vamos ver o que Deus falou? Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Disse o texto: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Irmãos, este texto que vamos analisar aqui, que morte é essa que o Senhor está mostrando a Adão? A pergunta que eu faço é, mediante a essa morte que está mostrando o texto, ela foi imediata? Adão, ao infringir aquilo que Deus, desobedecer a ordem de Deus, imediatamente Adão morreu, fisicamente falando? Irmãos, a resposta para nós, preteristas completos, só pode ser sim. Porém, para o sistema religioso, essa morte só ocorreu após o tempo de vida de Adão. Não ocorreu na hora. Por que para nós aconteceu naquele exato momento a morte de Adão? Porque a morte de Adão foi uma morte espiritual. Quanto que para o mundo, para o cristianismo tradicional, eles aceitam somente que o que Deus está falando aí se cumpriu após mais de 900 anos de vida que Adão teve. Então, o argumento usado pelo cristianismo tradicional dá conta de que o fato narrado, ou seja, os textos bíblicos, realmente não mostra uma morte física. Eles falam, isso não está mostrando uma morte física. Ali naquele momento que ele comeu o fruto. Então, por outro lado, nós preteristas entendemos que pelo fato de não morrerem expressamente ou fisicamente falando, mostra que essa morte, ela não foi uma morte física, e sim a morte espiritual. Irmãos, até mesmo a interpretação da morte espiritual, ela é diferente para o cristianismo tradicional. Porque eles creem que um espírito em morte é um espírito em condenação eterna. Essa é a grande diferença. E nós já não enxergamos isso. Nós enxergamos que a morte espiritual é o afastamento da comunhão com Deus. E neste caso foi causado por causa de quê? Por causa da desobediência direta a uma ordem de Deus. Até porque, irmãos, de fato, o espírito não morre, é uma força de expressão. Por quê? Porque o espírito ele volta a Deus que o deu. Não é assim que é expressado em vários versículos na Bíblia, como esse aqui de Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, e que é um versículo poderoso. Diz o texto ali, ó, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, abençoado, este versículo poderoso e a essência dele aparece em outros versículos também da Bíblia como representação do ciclo de vida, do fim do ciclo de vida almático. Esse é o fim de todo ser humano. E o espírito volta a Deus que o deu. Agora, irmãos, observemos uma outra ordem dada por Deus em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Vamos fazer essa ponderação aqui, né? É a mesma ordem dada por Deus. E agora nós vamos analisar essa palavra, né, de Gênesis capítulo 2, versículo 17. Atenção para a palavra no dia. Atenção para a palavra no dia. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Que Adão e Eva, irmãos, não morreram aí fisicamente no momento em que comeram do fruto. Isso nos leva a entender que a morte mencionada era espiritual. O que na verdade aconteceu aí é que eles foram separados da presença de Deus, alienados do relacionamento que tinham antes, e isso gerou o quê? A expulsão do Jardim do Éden. Então, para contrariar a interpretação imediata do preterismo completo em relação a Gênesis 2,17, o sistema diz que no dia, esse texto no dia, não significa no mesmo instante.
poderia ser uma linguagem de figura em algum momento no futuro, como eu disse antes, porque Adão viveu e morreu aí por volta de 900 anos. No entanto, se vocês observarem, a Bíblia, ela utiliza essa mesma expressão em outro contexto, no capítulo 3 de Gênesis, quando diz que no dia em que comerdes, conhecereis o bem e o mal. Vamos ver essa outra observação? E agora a gente vai colocar os dois posicionamentos do sistema religioso e vocês vão ver que não bate. Vê o texto. Porque Deus sabe que no dia, da mesma forma que a gente viu lá em Gênesis capítulo 2, 17, está mostrando aí em Gênesis capítulo 3, versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, essa é a mesma expressão. Mas aqui, irmãos, o sistema religioso, que não tem para onde fugir, eles usam uma outra interpretação. Aí, eles admitem que o efeito foi imediato. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17, não, teve que esperar. Por quê? Porque após o acontecimento aí de Gênesis capítulo 3, versículo 5, o que aconteceu com o casal? Eles foram imediatamente se vestir, se viram nus. Então, ao entender estes dois termos, que são os mesmos, vou colocar novamente para vocês, Gênesis capítulo 2, versículo 17. Veja bem, são os mesmos. Está ali, ó, no dia em que dele comeres. Mas aí o sistema coloca o quê? Não, teve que esperar, porque a morte aqui foi a morte física. Já aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 5, que é a mesma expressão no dia em que dele comerdes, aí foi imediato. Agora, a grande pergunta que fica é o seguinte: por que o cristianismo tradicional, ao fazer certas interpretações, às vezes no mesmo texto, no mesmo capítulo, há dois entendimentos? Por que eles fazem, é igual que diz aquela famosa frase, 2 pesos e 2 medidas para um mesmo assunto. E é assim que eles têm conduzido a Bíblia. Uma mesma Bíblia para várias interpretações sobre o mesmo assunto. Vários pesos e várias medidas. Irmãos, o que é mais sensato aqui, neste caso de Gênesis? Que os dois foram imediatos. Agora, por que eles não aceitam que os dois foram imediatos? A morte, né, e o conhecimento do bem e do mal. Por que eles não vão admitir isto? Porque, irmãos, se eles admitirem, eles terão que dar, né, vamos dizer, dar mão à palmatória ao que nós entendemos sobre ressurreição. Que a ressurreição, a natureza da ressurreição, não é física, e sim espiritual. Essa é a verdadeira ressurreição bíblica, a ressurreição espiritual. Então, o fato narrado lá em Gênesis capítulo 3, versículo 5, é que eles não precisaram esperar 900 anos para conhecer o bem e o mal. Isso aconteceu imediatamente. Então, irmãos, o que está em jogo aqui é a ressurreição dos mortos. Por isso que o sistema, o que ele faz? Ele usa 2 pesos e 2 medidas sobre o mesmo texto, sobre o mesmo capítulo. Olha, irmãos, e Paulo, lá na frente, vivendo os últimos dias, olha o que Paulo falou sobre a ressurreição. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 12. O que está dizendo o texto aí? Como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então Paulo, aqui em Revelação, diz que o pecado de Adão trouxe a morte a toda a humanidade, reforçando a ideia de que essa morte é espiritual. Essa morte, ela é uma separação de Deus. Por isso que lá no começo, quando nós abrimos aqui a nossa live, eu falei o quê? Que no Antigo Testamento haviam pessoas que estavam vivas, porém seus espíritos estavam mortos, separados de Deus. Uma das separações mais célebres da Bíblia era o povo gentio. O povo gentio era um povo que vivia, mas seus espíritos estavam mortos. Da mesma maneira, os judeus, que após celebrar, né, o sacrifício dos animais e obterem o perdão de Deus, no dia seguinte já estavam maculados de pecados novamente, vivos na carne, porém mortos em espírito. Por essa razão é que essa nação cometeu tantos pecados contra Deus, tantas afrontas a Deus, ao ponto de Deus chegar, se não me engano, em Isaías profetizou que Deus não aguentava nem mais ouvir o perdão dos pecados dele, que a vontade de Deus era não perdoar essa nação nunca mais. E de fato aconteceu essa sentença. Quando? No ano 70,
quando por 3 anos e meio o exército romano cercou a cidade de Jerusalém, sufocando a todos ali. A mortandade foi tão grande que chegaram a mais de 1 milhão de homens, mulheres, crianças, idosos mortos. Então, abençoado, a morte espiritual não é uma condenação eterna, como prega o sistema religioso. E sem contar que o próprio pensamento judaico corrobora com isso que Paulo está escrevendo. Aliás, Paulo era um ex-fariseu, conhecedor da Taná. Eu estou abordando esse tema, ressurreição dos mortos, falando o quê? Sobre Emineu. Né? Tem uma série que nós estamos apresentando aí. E eu tenho batido sempre nesta tecla. De quê? De que a causa da briga entre Paulo e Emineu não era por causa da natureza da ressurreição. Porque a natureza da ressurreição para os judeus é uma coisa mais clara que o dia. É uma ressurreição não corpórea. É uma ressurreição espiritual. Por essa razão, Paulo não estava discutindo com Emineu por causa da natureza da ressurreição. E sim porque Emineu estava tirando a liderança de Paulo, minando a liderança de Paulo e querendo trazer a heresia à nova aliança. E isso eu tenho mostrado, nós temos tentado aqui buscar evidências para isto. Então, se você não viu essa argumentação que eu tenho feito, assista a playlist A Heresia de Emineu, porque inclusive o sistema religioso fala que nós, preteristas completos, somos oriundos da heresia de Emineu. Vai lá e assista, tá bom, abençoado? Mas voltando aqui ao fato que nós estamos narrando para vocês sobre Adão, a morte de Adão, o fato é que o sistema religioso realmente interpreta o texto de uma maneira e na sequência daqueles versículos há algo contra eles, o que eles fazem? Eles fazem outra interpretação. Vocês querem ver um caso gritante disto? É Mateus capítulo 24. Vocês sabem que Mateus capítulo 24, o sistema religioso, divide em 2 tempos. Entre os versículos 1 e 28, o cristianismo admite que isso pode se referir à queda do templo no ano 70. Mas a partir do verso 28, que é o 29 em diante, aqui nesse momento Jesus fala de um outro tempo. Agora, irmãos, sinceramente, isso é um absurdo. Por quê? Porque o contexto de Mateus capítulo 24 é o mesmo em todo ele. Aliás, até no capítulo 25, o contexto continua sendo Mateus capítulo 24, versículo 2. Porque não podemos separar em um único capítulo 2 tipos de interpretações. Isso é forçar o texto. Irmãos, sem contar que eles, o sistema religioso, ao fazer essa divisão, não tiveram como eles puxarem Mateus 24, 34, antes no versículo 28, para dizer que a geração foi aquela que pereceu lá no ano 70. Eles não tiveram. Então eles estão entalados até hoje com Mateus 24, 34, que é onde o Senhor diz o quê? Que aquilo seria para aquela geração. Aí eles inventam outras coisas aí no meio. Então, abençoado, eles sempre fazem isso. Quando a gente pega eles, eles vão e dão um jeitinho aqui para ter 2 ou 3 interpretações, tá bom? Agora, irmãos, lá em Romanos, capítulo 6, versículo 26, voltando a falar da morte de Adão, olha o que Paulo disse sobre isso, uma tremenda revelação, olha. Romanos, capítulo 6, versículo 23, disse o texto: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, o que está acontecendo em Cristo, nesse exato momento que Paulo escreveu essa carta, é a vida surgindo, em contraste com a morte causada por Adão. Que morte? Morte espiritual. Porque se a morte de Adão foi física e foi a causa do pecado, logo os versos de Paulo não faria sentido. Por quê? Porque todos ainda estão morrendo. Ou seja, poderíamos até dizer aqui que Cristo falhou. Porque Cristo veio trazer a vida e vida com abundância, mas como todos morrem hoje? Não é isso? Teríamos que anular vários textos de Jesus. Agora, se a morte de Adão e, consequentemente, todos os homens foram afetados, faz todo sentido. Por quê? Porque o dom gratuito de Deus é a volta à comunhão através de Jesus. E Jesus, de fato, foi a ponte que conduziu a ele mesmo, ao Deus agora nomeado, com o nome acima de todos os nomes, Jesus. Olha o que Jesus disse a Filipe em João capítulo 14, versículo 19. Olha só, 9, né? Olha o que diz o texto de João capítulo 14, versículo 9. Disse o texto: disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco. O que acontece? Filipe pediu para ver o Pai. E aí Jesus olha nos olhos de Filipe e fala: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Isso é uma palavra poderosa, irmão. Não há como você passar por cima disto e ser indiferente ao que Jesus está falando. Jesus estava falando que ele era Deus. Quem me vê a mim, vê o Pai.
como dizes tu, mostra-nos o Pai. Ô Felipe, se você não quer crer em mim, né, aí continua o versículo falando, crê pelo menos nas minhas obras. E uma das obras de Cristo foi o quê? Foi a reconciliação com os gentios e o perdão aos judeus arrependidos. E o que acontece, irmãos, nos dias de hoje, após o ano 70, após entrarmos no reino de Deus, na Jerusalém celestial, não é Jerusalém da terra, é Jerusalém do céu. Então, depois do ano 70, nós já nascemos representados por todos estes que viveram naqueles dias. Porque da mesma maneira, rejeitamos o quê? A doutrina enganosa do sistema religioso. Vocês estão percebendo essa sutil diferença de posicionamento? Então nós compreendemos que a morte a que Deus se refere lá em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 17, vou colocar aqui, é uma morte espiritual. Vou colocar de novo aí. Que a morte de Adão foi espiritual, uma separação de Deus. Adão e Eva não morreram fisicamente ao comerem o fruto, mas sua comunhão com Deus foi quebrada imediatamente. Esta mesma ideia se aplica ao quê? À ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos, segundo o cristianismo tradicional, trai o conceito judaico de ressurreição. Então, Adão e Eva, essa aliança, vamos dizer assim, foi quebrada quando eles desobedeceram a Deus. Então, essa mesma ideia se aplica à ressurreição. A ressurreição não se trata de corpos físicos, saindo de túmulos em um futuro distante. O que ocorreu foi uma restauração espiritual, culminando em 70 d.C., com o julgamento sobre Jerusalém, que completou o plano redentor de Cristo. Por que o templo vindo abaixo simboliza o fim da antiga aliança? Por causa do sacerdócio levítico. Hoje, não há possibilidade de fazer um levantamento de um sacerdócio levítico para dar vida à lei mosaica. Porque a lei mosaica ela é uma só, não tem como. Inclusive, hoje em Israel, o judaísmo lá praticado é o judaísmo rabínico e não o judaísmo do sacerdócio levítico bíblico. Ou seja, após a queda do templo, Israel perdeu totalmente a sua identidade, vagando pela terra por 2000 anos. Irmãos, imaginar que hoje há em Israel um judeu que saiba a sua árvore genealógica é loucura, e isso não existe. Portanto, irmãos, a verdade sobre a morte de Adão ao comer o fruto, ao desobedecer a Deus, não tratou-se de uma morte da carne, e sim uma morte do espírito. E o que ocorreu em 70 foi a restauração espiritual. Portanto, hoje, não aguardamos uma ressurreição física futura. Cristo já cumpriu suas promessas, trazendo o fim da antiga aliança e estabelecendo a nova, restaurando nossa plena comunhão com Deus. A ressurreição já aconteceu espiritualmente em Cristo. E aqueles que nele creem já passaram da morte para a vida. E que possamos, irmãos, de fato, viver essa realidade, sabendo que não estamos aguardando eventos futuros incertos, mas que a plenitude da salvação e da restauração já foi alcançada em Jesus. Ah, André, se Jesus já veio, o que eu faço aqui? O que você faz aqui hoje é mudar, é transformar o mundo ao seu redor. E não precisa ser muita coisa. Às vezes, o simples fato de plantar uma árvore, você já está mudando o mundo ao seu redor. Ok, abençoados? Então eu vou ficando por aqui. Graça e paz. E até a nossa próxima mensagem. Descubra a verdade com o lançamento do livro revolucionário Apocalipse, a verdade revelada, de André Pimentel. A primeira obra de interpretação preterista completa na língua portuguesa e que desafia séculos de interpretações, revelando que os mistérios profetizados já se cumpriram no ano de 70 depois de Cristo. Não é apenas um livro, é uma jornada transformadora que redefinirá sua visão sobre a história e a fé. Disponível agora. Para adquirir, contate-nos via WhatsApp no 21 9 79 87
4668. Não espere mais. Embarque nessa descoberta e permita que a verdade altere sua vida. Adquira o livro O Sermão do Fim do Mundo, uma escatologia jamais vista. Explore a segunda vinda de Jesus de maneira inédita. Entenda por que o preterismo completo prega e ensina que essa vinda já aconteceu no 1º século, com a queda do Templo de Jerusalém. Garanta já o seu exemplar. Não perdem a oportunidade de chamar Jesus de mentiroso. Somos o povo, jamais em toda a terra. Vamos a